tecnológico, desde termografia, a avaliação funcional que ele falou, né? Então, a gente, mobilidade, flexibilidade, a gente usa diversas tecnologias para a gente avaliar, e dali daquela avaliação, até a genética é usada para preparação física, né? Aí a Suzana está aí, né? Oi, Suzana, nossa geneticista. Então, assim, você vai entender um pouquinho, cada um vai falar um pouquinho do trabalho que realiza, e aí você vai entender que a gente pode utilizar a tecnologia para ser ferramentas para o seu preparador físico, então, para ele conseguir ainda melhorar ainda mais a série do seu filho. Entendi. Nada que vá substituir. Você mandou mensagem para a Elisa, da biogenética? Sim, ela está entrando. Mas acho que a gente já pode ir começando, né? Porque já são 7h36, a gente vai começando com a Viviane, e quando os outros pais entrarem, o que eu combinei com a Luísa, que a Luísa faz parte do time da Tio Sport, ela está aqui na telinha Tio Sport, está organizando tudo. Pedi para ela gravar, eu vou deixar o culto no YouTube depois, para que os outros pais que não puderam participar por eventuais problemas, a gente depois já deixa gravado para os pais, tá bom? Vocês têm problema, Viviane, de gravar? Não. Ok. Então, perfeito. Então, a gente deixa gravado. Então, eu vou te começar a explicar um pouquinho. A Tio Sport, ela nasceu de uma dor minha como atleta, sou atleta da vela, comecei a velejar aos 8 anos de idade. Aos 13, me classifiquei para o meu primeiro campeonato internacional, então entendo bem pelo que seu filho está passando. Classifiquei para o Campeonato Sul-Americano de Optimist e depois um campeonato norte-americano em Los Angeles, que foi muito legal, uma experiência incrível. E aí, quando eu estava nesses campeonatos, a minha mãe, né, é uma empresa familiar, só para você entender, minha mãe está aqui do lado me ajudando, a gente pensou, poxa, por que a gente não tem um time de acompanhamento, um time de profissionais de excelência que possa ajudar o atleta a atingir os objetivos dele, seja ele tanto do esporte, mas seja ele também para a vida, né? Porque a gente não está aqui trabalhando só o atleta para o esporte, a gente está trabalhando o atleta para a vida. Então, a gente começou a trabalhar, e aí essa ideia surgiu em 2017, final de 2017, início de 2018, e a gente começou a trabalhar, e a gente lançou a Tio Sport em 2020. Então, final de 19, início de 2020, pegamos a pandemia em cheio, mas conseguimos organizar, fomos para a parte da telemedicina, porque isso ajudou também, foi permitida a telemedicina. Oi, doutor Robson, tudo bem? E aí a gente começou a desenvolver a Tio Sport. Então, como a minha mãe estava contando, a gente começou com um programa onde a gente foi chamado para fazer um programa Optibra, o primeiro programa Optibra. E a gente sempre entende a dor da pessoa que está buscando e querendo fazer um programa personalizado com a gente, tá, Viviane? Então, na época, quem me procurou foi o Paul, pai da Carol, e o Marquinho, pai do Pipe. E eles falaram, Luísa, essa é a nossa demanda, a gente quer montar um programa personalizado, onde a gente tenha nutricionista, porque as crianças não se alimentam bem, a maioria vai para a água, passa o dia sem comer, não sabe o que comer, chega cansado, chega de mau humor, então precisamos fazer uma coisa personalizada para esses atletas, porque a dieta é personalizada, então precisamos fazer algo personalizado para esses atletas, e também eles queriam fazer uma anamnese, né? Então a gente chamou o médico do exercício do esporte, que é o Dr. Robson, que está aqui, pelo menos para mim, que está aqui embaixo de mim, na caixinha. E a gente, então, começou a desenvolver um trabalho muito legal. E qual é a diferença da Tio Sport para as pessoas que estão fora, né? O nosso trabalho ele é transdisciplinar, então todos os profissionais eles conversam entre si, sabem por onde foi passado, então tem os exames, tem as avaliações, tem toda a anamnese, a gente tem essa preocupação. Obviamente são só os profissionais que estão no programa do seu filho, tá? A gente não passa para qualquer profissional. E a gente, então, tem toda essa preocupação de fazer um trabalho transdisciplinar, e o Paul e o Marquinhos também falaram, Luísa,
eu preciso trabalhar a parte psicológica das crianças, porque é uma fase que eles estão ali na juventude, né? Precisa trabalhar um pouquinho mais. É aquele momento que gira a chave do atleta, né? Do atleta para a vida, do atleta de uma forma geral. Então, como virar essa chave? Então, a gente, na época, fez um programa onde a gente botou a neurociência junto com a psicologia, trabalhando de forma integral, e foi muito legal. E qual é o nosso foco como Tio Esporte aqui desse lado? A gente foca muito em tecnologia. Então, a gente se preocupa com a tecnologia. Então, quando ela estava falando com você sobre as avaliações que seu filho fez, tanto a avaliação de alto rendimento, quanto avaliações que são boas para o alto rendimento desse atleta, porque qual é a nossa preocupação? Aí eu vou te perguntar, Viviane, quando você vai numa academia, não a Mormai Experience que eu conheço, mas outras academias, e você não já viu aquela lista que as pessoas passam falando, olha, você tem isso, aí você tem que dar check de que você não tem nada para você conseguir entrar na academia? Então, a gente quer ser diferente, porque tudo é personalizado. Então, o que acontece? Quando você faz uma avaliação de alto rendimento para o seu filho, seja ela carga, seja ela motor, seja ela força, você precisa saber o que realmente seu filho aguenta. Não é só você sentar numa academia, numa cadeira extensora, por exemplo, e o profissional de educação física botar qualquer peso ali para você levantar a perna. Não, não é assim. Então, é todo um trabalho e estudo de pesquisa que é feito para a gente ter a carga ideal para o seu filho na hora de uma preparação física, na hora de, enfim. E a gente também tem foco em prevenção de lesão. Então, por exemplo, a gente, hoje em dia, com o aplicativo, a gente consegue tirar uma foto do seu corpo, do corpo do seu filho, e ver onde ele pode ter possíveis lesões, onde ele tem que trabalhar. E todas essas avaliações ajudam também o médico do exercício do esporte, que vai estar acompanhando ele, que vai ajudar também o fisioterapeuta, que vai estar trabalhando com ele. Então, isso é um time que vai estar por trás do seu filho. E qual foi a ideia, conversando com o Marquinho, conversando com o Paul, conversando com a Elisa também, que agora está no nosso time, entrando aqui com a parte da genética, junto com a Suzana? Qual foi a ideia? É porque, gente, vai ser no Brasil, o Campeonato Sul-Americano no Brasil. A gente não vai ter tanto custo com as viagens internacionais, né? Que a gente tem que levar técnico, periquito, papagaio, e mais vela, e mais tudo, né? A gente não vai precisar levar isso tudo, então vamos fazer um programa de acompanhamento que a gente consiga trazer os profissionais que são de experiência, que já têm essa experiência na vela, que já estão trabalhando com esse time de profissionais de excelência. Por que a gente não pode trazer eles também para o Optimist, para a base, né? Que não tem tanto acesso a esses profissionais? Então, essa foi a ideia. E qual é o diferencial? É a gente estar dentro da água, junto com os profissionais, e quando eles voltarem da água também, a gente está lá com todo o suporte dos profissionais todos trabalhando. E aí, só para vocês saberem, a Tio Sport já vai estar no evento, que vai ser no Rio de Janeiro. Então, a gente já vai estar lá trabalhando, então é uma forma da gente estar de uma forma bem engajada, trabalhando os atletas ali, reforçando, e eu acho muito legal, Viviane, quando você me traz essa pergunta do Luísa, mas eu já tenho alguns profissionais, eu posso substituir? Não tem problema nenhum. A gente aqui tem um time que quer ajudar o atleta, que está querendo ajudar, e o nosso objetivo é ajudar o atleta a atingir o objetivo pessoal dele, seja ele qual for, seja ele ficar na flotilha ouro, seja ele ser feliz. Então, tanto faz, a gente está aqui para isso. Então, hoje, eu trouxe alguns profissionais que vão estar no programa, outros não puderam vir, mas alguns já estão aqui trabalhando aqui, já estão aqui, são parte do time. E eu convidei eles para eles baterem um papo com você, para você conhecer um pouquinho do trabalho, tá, Viviane? Então, se você tiver alguma dúvida, pode fazer alguma pergunta agora, e depois eu abro para os profissionais. Luísa, eu vou sugerir os profissionais. Por mim, pode seguir. Deixa eu sugerir os profissionais se apresentarem, né? Então, a gente começava falando um pouquinho com o médico do exercício do esporte, o Dr. Robson vai se apresentar, isso vai ficar gravado, a gente manda para o Optibra e eles apresentam para todos os pais. Robson, você pode se apresentar um pouquinho para os pais do Optibra, por favor? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, sim. Bom, eu sou o médico
especializado em medicina do exercício do esporte, que desde o início aí com a Tio Sport, a gente vem ajudando a Tio Sport a desenvolver esse trabalho. Como a Luísa colocou bem, é uma equipe transdisciplinar e por ser uma equipe transdisciplinar, as informações, tanto da área médica quanto da área nutricional, a área de fisioterapia, a área de psicologia, essas informações elas têm que fluir por todas essas áreas para que os profissionais possam, em conjunto, decidir qual seria a melhor estratégia para cada tipo de atleta. Hoje, cada vez mais, esse acompanhamento ele é personalizado, porque os atletas são diferentes. Os atletas têm impressões digitais diferentes, então, se tem impressões digitais diferentes, são pessoas diferentes e a gente não pode fazer o mesmo planejamento para atletas diferentes. Então, essa personalização do trabalho é uma coisa atual, é uma coisa que hoje é pregada no esporte de alto rendimento. E o esporte de alto rendimento ele é diferenciado pelos detalhes, e é exatamente isso que a gente procura ver em cada atleta, a gente tentar melhorar pequenos detalhes que no final das contas vão trazer o resultado esperado. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, eu estava lendo hoje um artigo que uma cárie dentária tira milésimos de segundos da performance de um nadador. Então, uma simples cárie dentária pode atrapalhar o rendimento de um nadador, e isso já está sendo comprovado em trabalhos científicos. Então, é exatamente o que a gente prega, ou seja, são os detalhes e a personalização do trabalho. Só fala um pouquinho da sua experiência como profissional, e só para complementar, nós temos um parceiro que usa a tecnologia de toda a avaliação do dente, ele é especializado em esporte, ele faz toda a avaliação do dente para ver se tem alguma cárie, se tem, o que tem que trabalhar exatamente com esse nicho. Até muda a cárie, muda até a postura do atleta, é impressionante o negócio desse. Então, a gente fala um pouquinho da sua experiência. Bom, eu trabalho há mais ou menos 30 anos com esporte de alto rendimento. Eu fui atleta e logo depois eu já pensei em trabalhar com alto rendimento. Fiz 3 especializações, fiz uma especialização em ortopedia, depois fui fazer a parte de fisiatria, que é a especialização que cuida de reabilitação, e fiz 2 pós-graduações em medicina do exercício do esporte, uma voltada para atleta de alto rendimento e a outra voltada para pessoas que fazem atividade física regularmente e não são atletas de alto rendimento. Uma meio que complementou a outra. Já trabalhei em várias confederações, já trabalhei na Confederação de Voleibol, de Ginástica Artística, de Remo, já fui médico do Comitê Olímpico Brasileiro durante muito tempo, fui médico do Flamengo, fui médico do Botafogo, fui médico do Vasco, já trabalhei em algumas federações também, já trabalhei com doping no esporte, já trabalhei com futebol, então já não vou ficar falando muito, porque senão daqui a pouco vocês vão achar que eu tenho 60 anos de idade, né? Avisar os pais do Vocês vão... Optibra que vão assistir. Daqui a pouco vocês vão falar assim, pô, esse cara tem 60 anos, 65 anos, né? Não, é só para tranquilizar. Mas, Robson, e ele é nosso coordenador, tá, da área da saúde, e assim, eu vou te falar, Viviane, que todos os nossos profissionais, além de serem excelentes, eles têm um propósito. E qual é esse propósito? É levar esse atendimento de alto rendimento ao atleta de base, ao praticante que quer melhorar a sua performance, ao levar para o atleta mais. Então, esse propósito move muito a gente, tá? E aí, sim, dando continuidade ao Robson, né, e para não demorar muito, já que ele falou tanto no detalhe, agora nós estamos com a parceria, Robson, com a biogenética da Elisa. A Elisa é uma das mães do Optimis, que já vai estar no programa, tá? Ela já confirmou, a filha dela é super fera na dela, e ela sentou para conversar muito com a Suzana. Então, vou pedir, Suzana, para você falar um pouquinho da genética de forma... Suzana adora, ama o que faz, fala beça, né? Mas explica um pouquinho como a genética faz diferença e como ela é uma coisa bem personalizada. Boa noite, feliz de estar aqui. Dr. Robson foi meu médico de esporte, cuidou muito bem de mim.
Suzana, eu acho que está um pouquinho baixa. Pelo menos para mim está baixa. Estão ouvindo agora? Agora melhorou. Ah, tá, é o microfone. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, vendo o meu médico que cuidou de mim no esporte. Eu também fui atleta, continuo sendo atleta master do remo olímpico e sou geneticista, trabalho com testes genéticos e falando em personalização, como o Robson falou agora, essa parte que o atleta, ninguém é igual a ninguém, não é só a impressão digital, é também todo o DNA. E há alguns anos surgiram os testes genéticos, nutrigenéticos e de genética esportiva, dentre outros, e é uma área que eu resolvi me especializar até por ter sido atleta, né? Então, com os testes genéticos, a gente consegue personalizar ainda mais a nutrição desses atletas, desses pequenos atletas e de todas as idades também, e não atletas, fazendo com que a gente consiga suprir as necessidades nutricionais, se houverem alterações genéticas que eles precisem de algum tipo de molécula de suplemento em especial. Todo suplemento não funciona para todo mundo, então tem pessoas que precisam de suplementos diferentes, alimentos diferentes, um aporte de vitaminas e outros nutrientes também, as sensibilidades, e também a gente consegue ver predisposição a doenças, não tem jeito, a gente vê nesses testes nutrigenéticos, por mais básico que seja, e também possibilita a gente a fazer um treinamento personalizado para os atletas, porque a gente consegue verificar a genética deles esportiva, tem vários genes diferentes que a gente pode avaliar para ver o perfil, né, se a pessoa tem maior propensão genética a ter musculatura de resistência, a musculatura de explosão, a musculatura mista e vários outros fatores. E aí a gente não só personaliza a nutrição, como a gente personaliza o treinamento, pega o personal, o treinador, o técnico e mostra para ele como aquele atleta pode render melhor, qual é o tempo que aquele atleta precisa para recuperar a musculatura. Nem todo atleta responde igualmente ao esporte, né? Se tem um atleta que treina muito bem todo dia e tem um atleta que ele não treina muito bem todo dia, ele precisa de 24 a 72 horas de repouso, né? Não só repouso, mas também fazendo umas atividades que não sejam aquela que ele está fazendo. E esse atleta, mesmo treinando menos dias, ele vai ter uma performance melhor do que se ele treinasse todos os dias. Então, se muda até a posição dos jogadores de futebol, se muda a posição de jogadores de vôlei. Você consegue pegar um atleta de longas distâncias e botar ele em curtas distâncias e pela predisposição genética dele, ele vai ser melhor naquele esporte, quer dizer, no mesmo esporte, mas em modalidades diferentes, né? E também a parte de metabolômica, que é uma coisa que vai ser muito interessante para os atletas, porque a gente sabe, né? A gente vai saber o DNA dele, a gente vai nutrir, vai dar os nutrientes que ele precisa, os suplementos, e com a metabolômica a gente vai saber se ele está respondendo direito, né, exatamente o que ele está expressando naquele momento, o que ele faz o DNA dele expressar naquele momento, e também a gente pode prevenir que qualquer contaminação que ocorra em algum momento numa farmácia de manipulação ou num suplemento mesmo comercial, industrial, que aquela contaminação possa gerar um problema no antidoping depois, né? Então, é tudo muito personalizado mesmo, e as pessoas, elas sabendo o que elas precisam, se nutrindo melhor e prevenindo doenças, elas acabam tendo uma qualidade de vida melhor. Nesses testes, a gente não vê só a parte nutricional, a gente vê a parte psiquiátrica também. Então, aquele atleta ansioso, aquele atleta que se deprimiu por algum motivo, a gente consegue melhorar ele com alimentos. E também a parte de predisposição à lesão, a gente consegue prevenir lesão também com nutrientes e com exercícios direcionados para que não ocorra aquela lesão. Então, você vai ter um atleta que tem uma durabilidade maior, uma longevidade maior, uma saúde melhor e melhor de cabeça. Eu acho que eu falei demais, mas era isso. Não, tá ótimo, Suzana, tá ótimo. E aí é uma coisa que a gente pode falar, que eu estava conversando com a Viviane, como que a tecnologia, né, pode
acelerar a performance desses atletas, né? Falando que a gente sentou, fez uma reunião com a Elisa, né, que é da biogenética, ela vai fazer um preço muito diferenciado para a equipe do Brasil no Sul-Americano, né, do Optimist. Então, isso é bem bacana. Eu estou vendo, a Érica está aqui com a gente, tá? Érica, fala um pouquinho da nutrição, também outra atleta que também tem muita experiência. Se apresenta um pouquinho, Érica, e fala um pouquinho do seu trabalho de nutrição personalizada. A Érica está com a internet um pouquinho ruim. Passa para a Suzana, depois volta para a Érica, melhor. Volta com a Chayana, né? Boa Chayana, noite. fala um pouquinho. Ela voltou, Uma das Boa nossas noite. psicólogas aqui, ela é especializada em jovens, e ela vai falar um pouquinho. E quem já tiver o psicólogo, a gente vai trabalhar com a neurociência, que ele não pode estar aqui, que ele está fazendo doutorado, tem um curso agora. Mas pode falar, Chayana. Boa noite, eu sou a Chana Souza, eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental. O que é isso, né? É justamente a gente trabalhar através do método pensar, sentir, agir com crianças e adolescentes no esporte, para que eles possam estar se desenvolvendo e, principalmente, desenvolvendo competências, desenvolvendo habilidades psicológicas, de uma forma voltada para o esporte que ele pratica, que é o local onde eles precisam estar bem desenvolvidos e bem treinados, né, para utilizar o máximo aí da sua cognição, da sua performance e do seu bem-estar. Então, é ele ter mais qualidade de vida, ter bem-estar, promover a saúde mental e emocional deles durante a prática esportiva. Então, por que a gente se preocupa com isso, né? Porque isso traz o equilíbrio. Então, quando a gente trabalha com essa tríade, né, dos pensamentos, das emoções e do seu comportamento, a gente tem um atleta aí de alta performance com uma melhor capacidade de inteligência emocional, de agir na hora certa, pensar na hora certa e também, né, se comportar de uma forma ágil, entendendo que há um esforço, todo esporte exige esforço, mas ele vai estar bem preparado ali para dar o máximo dele nesse momento, né, que ele precisa ali ter assim, a potência máxima dele. Então, a gente tem essa preocupação, né, dele, se não se sentiu bem, entender que momento é esse, ele estar consciente, saber que é um momento presente, não é nem ele estar focado, né, se projetando no futuro e nem revivendo do passado, é ele estar consciente da trajetória dele, para ele estar pronto e vivenciar toda uma competição, sabendo o foco, a meta dele, onde ele quer chegar, e a gente faz esse planejamento aqui dentro da Tio Esporte para que ele possa performar melhor. Então, alto rendimento, mas com saúde, com bem-estar e com autocuidado. Obrigada, Chayana. A Érica falou que a internet dela não está bem, né? Então a Érica trabalha... Estão me ouvindo? Consegue falar? Está me ouvindo? Eu entro, daqui a pouco eu caio. Vou aproveitar que eu estou conseguindo falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Boa noite. Meu nome é Érica Santinoni, sou nutricionista clínica esportiva há quase 21 anos e eu tenho atendido muitos atletas de esporte, pensando também, assim como a psicóloga falou, sempre na saúde. A gente sabe que atleta de alto rendimento muitas vezes Érica, está muito... além dos limites dele, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde também. Então, isso, além do rendimento esportivo, e nutrição Érica, então,
Érica, Tá escutando e caiu. eu acho que ela caiu. A internet está muito ruim. Não tem problema nenhum. Então, a Érica, ela é nutricionista especializada na área do esporte, já trabalhou com o ciclo olímpico no vôlei de praia, o ciclo olímpico no remo, trabalhou 8 anos ali no Exército, né, com essa área de nutrição, e trabalha com a gente na Tio Esporte com diversos atletas da vela também, né, com outros esportes, mas da vela também. Tá? Então, a gente convidou ela para estar nesse grupo. E tem mais alguém, Luísa, do grupo que veio? O importante é falar que todo o time aqui foi pensado para a gente montar algo que fosse personalizado para jovens e crianças. Então, a gente está aqui falando de jovens, a gente sabe que ali na faixa de 13 a 15 anos, que são atletas que começam a se classificar para os campeonatos internacionais. Então, a gente teve toda essa preocupação de selecionar um time que soubesse se comunicar com essa faixa etária. Então, a gente convidou essas pessoas que são super capacitadas e já vem demonstrando um trabalho muito eficiente com os atletas que estão dentro da Tio Esporte hoje em dia, e aí de diferentes modalidades, mas também na vela, que a gente trabalha, principalmente no Optimis. Então, aqui o time foi muito selecionado. E aqui, eu queria que entrou aqui a Renata, a Viviane, a gente não tem, os outros profissionais da Tio Esporte, infelizmente, não puderam vir e estar participando, mas a gente pode fazer uma live, a gente pode conversar com eles, a gente pode mandar o currículo para vocês desses profissionais também. Eu queria abrir para a Viviane e para a Renata para saber se elas têm alguma dúvida, aproveitando que elas estão aqui, e queria saber se elas querem tirar alguma dúvida com os profissionais que acabaram de se apresentar. Oi, eu não sei com qual dos profissionais seria, mas eu lembro que lá em Florianópolis, na seletiva, era a Luísa que estava lá, era tu, né? Então, tu comentou alguma coisa sobre captação de patrocínio também, e aí eu já ia me esquecendo, lembrei agora. Como é que funciona, se já funciona, como funcionaria isso? Tá, a gente também tem um departamento de captação de patrocínio dentro da Tio Esporte. Não está dentro desse programa, seria algo separado, tá? Mas a gente pode conversar sim, que a gente tem um departamento que faz projetos estratégicos, projetos incentivados também dentro da Tio Esporte. Ok. Viviane, nesse projeto, nesse programa, né, que a gente criou com o Optibra, é mesmo um acompanhamento, né, um programa de acompanhamento até a competição sul-americana, que vai ser em outubro, né? E depois, durante a competição, a gente tem esse time de excelência junto, né? Então, ter não só a psicóloga junto, a nutricionista também junto com eles, dentro da água, na terra, ter o médico ali acompanhando, ter fisioterapeutas e massoterapeutas quando eles voltam da água. Então, a ideia é a gente criar realmente um time de excelência de acompanhamento. E a gente tem certeza que com essa inovação, né, a gente vai conseguir ter resultados nunca vistos. Não que a gente só queira resultado, mas a gente vai mostrar o quanto é necessário, como vai ser diferente a performance desses atletas que estão dentro desse programa. Né? Então, vai ser um resultado maravilhoso. Nada melhor que ser no Brasil, no Rio de Janeiro, os atletas, 30 atletas brasileiros, porque geralmente quando é no outro país vão 20, né, 22 no máximo, aqui no Brasil vão ter 30 atletas. Então, a ideia é exatamente a gente fazer um programa para esses atletas super acompanhados pelos profissionais de excelência, né, como profissionais que estão acostumados a trabalhar com COB, com atletas de alto rendimento. Então, assim, a gente trazer isso para os nossos meninos da base e mostrar o quanto esse acompanhamento vai trazer resultados diferenciados. Então, é mais ou menos isso que a gente combinou, que a gente está conversando não só com a Elisa, como também com o pessoal do Optibra. E, claro, vocês pais, que vocês têm que tirar todas as dúvidas possíveis para que a gente possa fazer um programa bem personalizado e atendendo as expectativas de vocês. Né? Então, é isso que a gente quer entender um pouco mais. Né? Sim, acho que vocês estão de parabéns, porque a equipe é bastante completa e acho que abrange todos os aspectos aí que um atleta precisa realmente, né? E nada melhor do que na base, né? Eles já nessa idade
começarem a pensar assim nessa questão de uma melhor alimentação, né? Todos os aspectos envolvidos aí, como a Luísa falou, para a vida e não só para o esporte, né? Também achei bem interessante, sim. E o mais legal também, como aqui é a vivência de uma atleta que já passou pelo Optimis, né? E aí você vai me corrigir se eu estiver errada, tá, Viviane? Porque você é mãe de atleta, eu ainda não fui para esse lado, eu sou atleta. Mas você sabe o quanto, às vezes, santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, quando você fala, leva uma comida, come, o atleta realmente volta com aquela merenda toda que você preparou, não come nada. Aí, o que beber, o que comer, né? A gente, às vezes, tem essa dúvida, às vezes, a gente bota uma merenda gigantesca e, de repente, não é uma alimentação certa, isso para a parte da nutrição. Ou o atleta nem se aquece antes de desce naquele nervosismo, às vezes atrasado, né? Come alguma coisa para descer, sai correndo, entra na água, né? Nem conseguiu fazer digestão direito, e aí vai para a água, faz a competição, fica lá 4, às vezes 5 horas dentro da água, velejando. Então, isso era uma coisa que eu trouxe também, porque assim, poxa, a gente pode preparar o atleta, vamos fazer um alongamento antes deles descerem, um aquecimento, fazer uma mobilidade para que eles desçam quentes, e principalmente a nossa ideia é levar os profissionais para dentro da água. Então, esse o diferencial. Poxa, por que não levar uma nutricionista com os kits todos montados para os atletas? E aí a biogenética, a genética vem trazendo, ajudando isso. Poxa, o atleta tal pode comer isso, o atleta tal não pode comer isso, o atleta tal pode comer isso. E aí ser muito personalizado, sabe? Porque a gente tem toda essa preocupação. E aí um fisioterapeuta, um atleta, poxa, machucou o joelho, deu uma cambada meio errado, machucou ali o joelho, cara, preciso ajeitar. Aí o fisioterapeuta vai, faz uma massagem miofascial, faz uma liberação, e aí ajuda o atleta para ele encarar o desafio no próximo dia. E principalmente a parte mental, né? Então, o atleta não foi bem no dia, poxa, vamos conversar com ele? Vamos com a profissional lá conversando com ele? A Chayana já se propôs também estar lá no clube, conversando com todos os atletas, quando eles chegarem na água, né? Então, isso é importante, é ter um time de peso, trabalhando todo mundo em conjunto aqui, quem está aqui, quem veio hoje, tá todo mundo aqui se propôs em ajudar os atletas e ajudar os atletas do time Brasil a melhorar o rendimento, porque eu tenho certeza que se esse time estiver por trás de um atleta, e principalmente do time de atletas do time Brasil, eu tenho certeza que os resultados vão ser muito diferentes do que tem acontecido nos anos passados, que já tem sido muito bom, né, gente? A gente tem um campeão mundial, a gente tem campeão sul-americano, a gente já tem resultados muito significativos. E por que não ajudar um time inteiro a alavancar, né? Não ser só uma pessoa ou 2 pessoas, mas um time inteiro a alavancar. Então, essa é a ideia da Tio Sport, essa é a ideia da Tio Sport estar aqui trabalhando aqui de forma conjunta com todo mundo. Então, acho legal até deixar ficar gravado, porque nem todos os pais puderam participar, né, por conta de trabalho e tudo mais, mas eu acho legal mostrar um pouco do trabalho que a gente está se propondo a fazer aqui no Sul-Americano de Optimis. Tá ótimo. Renata, você chegou um pouquinho depois, você tem alguma dúvida? Oi, pessoal, desculpa, eu cheguei atrasada, né? Eu cheguei aqui, a Suzana estava falando, peguei o finalzinho da fala dela, e assim, a minha intenção é conhecer, né, a proposta de vocês, agradeço pela apresentação. Fiquei um pouco curiosa com relação à metabolômica, que eu via a Suzana falando um pouquinho, e me ocorreu como é que. Sim, se você podia falar um pouquinho, Suzana, se você não se incomodar, porque eu vi que você estava falando sobre metabolômica, e qual seria a proposta assim, nesse sentido de fazer essa avaliação neles? Você só pegou a parte da metabolômica, Renata? Você Foi. Genética? Desculpa, eu cheguei atrasada. Sem Também problema. posso assistir depois, né? Eu Porque posso vai ficar repetir gravado aqui? de qualquer forma. Posso repetir aqui a parte do teste genético? Claro, pode, lógico, sim, Suzana. E apresenta, porque a Elisa já falou que ela vai fazer um teste que tem 4 genes. Aí explica um pouquinho como é que esse teste que a Elisa vai... Desculpa o repeteco, né? Mas pode ser super rápido. A ideia é a gente fazer o teste genético dos atletas para a gente prever algumas situações nele, né?
principalmente para personalizar a alimentação do atleta e os treinos, que a gente consegue, baseado na genética, ter essas informações e informar para a nossa Nutri. Ela vai ler o teste comigo, vai estar junto comigo, e ela vai fazer as abordagens nutricionais, né? E a parte esportiva, a gente também vai personalizar o treinamento de atletas que têm posição genética à musculatura de força, ou maior genética à musculatura de resistência, ou tem as duas coisas. Características também, né? Tô botando essas só para dar uma ilustrada. E aí, baseado nesses dados, a gente pode otimizar o treinamento dele. Tem atleta que não consegue treinar todo dia porque ele não vai ter um bom desempenho, ele pode se lesionar, ele pode ter alguma questão de saúde. E também os próprios músculos, eles precisam de um tempo de recuperação. E como cada um é diferente do outro, né? Nós somos seres únicos, então a gente respeitando esse intervalo de um repouso, assim, vamos dizer, a gente consegue fazer com que esse atleta que se treinasse todo dia, ele quebraria, como a gente diz no esporte, e ele vai ter uma performance melhor. Ele precisa repousar para ter uma evolução esportiva, tá? Então, essas características que a gente vai ver de atleta para atleta, personalizando, e o teste de metabolômica, o que seria? Bom, a gente vai ter a genética, né? A gente vai mapear o DNA dele em alguns genes. A gente vai, a partir daí, fazer a alimentação, a nutrição apropriada. A gente vai ver alguns nutrientes que ele precisa usar, suplementos que ele precisa usar, e muitas vezes a molécula do suplemento não é a que a pessoa metaboliza. Então, precisamos usar suplementos diferentes, né, personalizados para aquele atleta. E como a gente tem, o que faz o nosso DNA funcionar e expressar as nossas características, né? O nosso fenótipo, o nosso desempenho esportivo, a nossa pele, né? A estrutura da pele, a pele está melhor, a pele está pior, né? O aumento de musculatura. É o que está ao nosso redor. Então, o nosso DNA ele é inerte e ele só vai funcionar com os estímulos externos. E o estímulo principal para o DNA expressar tudo que a gente é a alimentação, né? E tem também o ambiente. Então, a gente vai ter o ambiente, a gente pode controlar, dependendo do caso, a gente pode mudar o comportamento, né? Algumas atitudes no dia a dia, tipo, você precisa dormir mais tempo, você tem que dormir mais cedo, acordar mais cedo, você tem que se alimentar em tal hora, né? Aí vem a parte nutricional, vem a parte do treino. Só que para a gente saber exatamente o que aquele atleta está expressando naquele momento, como o DNA dele está funcionando, e se funcionou, a gente dá a comidinha para o DNA dele, para ele produzir o que a gente precisa, é o teste de metabolômica. Ou seja, é um teste que avalia os metabólitos que estão sendo produzidos pelo atleta, né? Existem duas formas de fazer metabolômica atualmente, né? Que estão, assim, formas não invasivas, porque esses testes genéticos eles são não invasivos, porque tem muita aceitação, você só tira uma amostra passa uma haste flexível, né, um cotonete, um swab por dentro das bochechas, a gente coleta a mucosa da bochecha, então, eu mantenho essas abordagens não invasivas com a metabolômica. A metabolômica pode ser feita com sangue, mas o que eu pretendo usar é por saliva, que é só a criança cuspir num potinho, que é super tranquilo de fazer, para ver o que ele está expressando, se toda aquela abordagem está funcionando e ele está expressando justamente o que a gente precisa. E tem também a parte da urina. Essa parte metabólica oral, né, da saliva, a gente consegue ver muitos metabólitos e ver o que está funcionando. Mas a parte da urina é a parte que se assemelha a um teste antidoping, que se tem nas competições, né? Então, a gente fazendo a parte da urina, antes de uma competição, a gente pode verificar se houve algum contaminante na vida do atleta, um suplemento que foi prescrito, ou um suplemento que foi manipulado, se houve algum contaminante que a pessoa não sabe que ingeriu, mas que pode acontecer, mesmo que seja uma quantidade traço.
e aí a gente vai verificar isso antes do atleta ir para a competição, entendeu? E ter relatórios em relação a isso, porque já aconteceu várias vezes de atleta ir para a competição, ter uma performance excelente, cair no antidoping com uma substância que até ele explicar que não foi ele que tomou e que foi uma substância contaminante, aí já dá muito pano para manga, tem aquele estresse todo, perde medalha, entra em processo. Então, a metabolômica aí entraria para a gente evitar essas questões. E ver o resultado, né? Então... Renata, deixa eu só entrar aqui um minutinho, que a Elisa pediu para eu falar, que a Elisa está em outra situação, mas ela não está podendo falar agora, mas ela pediu para eu avisar os testes que a gente vai fazer dentro do programa, desse programa que a gente desenvolveu, é só para a parte nutricional, tá? E é legal a gente enfatizar isso para esse projeto que a gente está fazendo, mas a Tio Sport oferece outros, então caso queira contratar por fora desse programa, não tem problema, e tem todos esses que a Suzana falou, tá? Mas para dentro do programa do Optibra, só para esclarecer, vai ser voltado para a nutrição. São só 4 genes, né? Ela falou. É uma forma da gente poder trabalhar as crianças exatamente com aquele sintoma, né? Com aquele detalhe que Robson colocou, né, Robson? Cada criança tem a sua característica e isso vai fazer a diferença na qualidade de vida deles, na performance. Você quer encerrar um pouquinho, Robson, com esse apanhado geral? É basicamente o que foi falado, né, Geisa? Na realidade, você pode usar o teste genético para 7, 8 pilares diferentes e, obviamente, que se você for fazer um teste super, mega, ultra completo, ele não é um teste barato, o teste genético ele não é um teste que hoje você tem uma certa facilidade de realizar em todos os atletas. Então, o alto rendimento usa muito, eu tenho atletas de alto rendimento que praticamente todos fizeram teste genético, mas isso aí você sai do padrão, são atletas que têm patrocínio, são clubes que têm muito dinheiro, então você acaba fazendo realmente esses testes e você tem essas informações de uma maneira bem completa. E essas informações acabam dando subsídios para os profissionais de todas as áreas poderem trabalhar, né? Então, é exatamente o que a Suzana falou. Você tem atleta que precisa de 24 horas de descanso, você vai ter um outro que precisa de 48. Só que se eles estiverem treinando numa equipe, às vezes o descanso vai ser de 24. Então, aqueles que tiverem geneticamente a predisposição de se recuperar em 24 horas, eles vão treinar após esse dia de descanso muito melhor do que aqueles que tinham que ter tido 48 horas. A parte alimentar, a mesma coisa. Você tem lá uma divisão de percentual de proteína, de carboidrato, de gorduras, e esse percentual, a nutricionista, ela faz uma presunção dessa divisão. No teste genético, isso é dado para ela mastigado, ela não precisa ter a presunção, ela vai no acerto, ela vai acertar quanto que ela precisa de proteína, quanto que ela precisa de gordura, quanto ela precisa de carboidrato. Então, o teste genético ele te dá essa facilidade, né? E o teste genético ele também pode te dar uma informação que às vezes não é muito bem recebida, né? Às vezes você tem um atleta de longa distância e o teste genético mostra que ele não tem fibra muscular para longa distância, ele tem que trocar a prova dele, tem que trocar o tipo de prova. E às vezes o atleta troca o esporte, porque o teste genético mostra que ele não tem fibra muscular adequada para aquele tipo de esporte. Então, ele vai perder tempo ali, ele não vai ser um bom atleta, ele vai ser um atleta mediano para baixo, ele não vai se destacar e, naturalmente, ele desistiria do esporte, mas o teste genético, às vezes, acelera essa troca e faz com que ele não se frustre ali naquele teste, né? E a gente... Você que tem tanta experiência, né? O que você me diz da gente criar esse programa de acompanhamento para essa garotada que vai fazer essa competição em outubro, né? Trazendo um laboratório parceiro que está fazendo um valor super diferente para a galera que vai participar, vocês que já fazem um valor totalmente diferente para o Tio Sport. Então, assim, o que você acha disso? A gente que tem esse sonho, esse propósito de estar acompanhando a garotada desde base. Fala um pouquinho. Eu acho, Geisa, que o mais importante é que os profissionais que vão dar esse suporte, eles podem realmente dar dicas
e acertar alguns detalhes que podem fazer uma certa diferença, né? Então, é o que a Luísa colocou. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionado com a equipe da Vela é exatamente o fato deles não saberem realizar uma nutrição intratreino, né? Isso aí me chamou muita atenção, né? Raros os atletas que eu vi que tinham uma alimentação intratreino, ou seja, durante o treino. Então, atletas que às vezes ficam 3 horas, 4 horas navegando e ficavam só na água. Eu não consegui entender isso, né? No alto rendimento. Isso não existe. Então, você poder orientar nessa parte de nutrição intratreino, numa parte de um aquecimento que faz com que um atleta não só entre melhor na água, mas também evite lesões. Você falar sobre o descanso adequado, você melhorar a parte nutricional fora do treino, a parte psicológica que é fundamental, né? Nas situações que a própria prova pode impor ao atleta e ele saber. Né? Eu vi atletas que passaram na Two Sport que falaram que tinham medo de tempestade, tinham medo de vento muito forte. Então, quer dizer, como é que um atleta desse ele vai para uma prova que ele não sabe as condições climáticas, o que pode acontecer ali, né? O tempo pode virar de repente. Como é que ele vai encarar isso se ele não tiver psicologicamente preparado para esse medo que ele tem, né? Então, assim, eu acho que esses detalhes podem ajudar muito, pode ser até um ponto de partida para que não só os atletas, como os pais, comecem a entender que se o esporte está sendo levado a sério, se realmente está se levando o esporte a sério, a gente tem que ter cuidado com essas situações e a equipe está para ajudar, né? Obrigada. Luísa, pode tomar aí pergunta se tem alguma dúvida. Eu queria saber só se a Renata e a Viviane têm mais alguma dúvida, se vocês querem colocar mais alguma coisa, aproveitar os profissionais aqui para tirarem as dúvidas. Não. Eu queria só agradecer a oportunidade, né, de assistir aqui a proposta de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Eu acho que a Clara também, eu acho que colocou. É a Elisa. A Elisa? Oi, Elisa. Colocou que o DNA só faz uma vez na vida, né? Então, isso aí é muito legal. Oi, querida. Então, é isso mesmo. A gente está aqui trazendo essa equipe de peso para acompanhar o Brasil e a gente fazer uma coisa nova, né, Elisa? Inovação aí na Optibra, a equipe toda com resultado sensacional e aproveitar que aqui no Rio, onde a gente pode dar o suporte de 360 graus para essa equipe, não é isso? Gente, eu vou então compartilhar com vocês aqui por mensagem, para a Renata e para a Viviane, uma landing page da Two Sport com o programa Optibra, para vocês só se inscreverem, para vocês se cadastrarem, caso vocês tenham interesse em algum dos 2 programas, e a gente pode marcar uma segunda reunião com vocês para a gente personalizar, no caso da Viviane, que quer personalizar para o filho, e Renata, se você quiser tirar qualquer outra dúvida, ou quiser que a gente converse mais depois, só vocês se inscreverem, bem rapidinho, respondendo o questionário, a gente já entra em contato com vocês no final dessa semana ou no início da próxima, tá bom? Também queria agradecer também a oportunidade de assistir a proposta, acho que é uma ótima iniciativa essa proposta para os nossos filhos, né? Mas aí a gente teria que preencher esse formulário onde? Eu acabei de mandar no chat. Tá. Meio chip. Aí quando você clica, explica quais são os 2 Eu posso botar no grupo, Luísa, desculpa, mas eu posso botar no grupo depois, tá? Tá bom. Explico lá. E aí é só ver as 2 propostas e vai estar escrito inscreva-se. Aí clica no botão, vai cair num formulário e aí a gente entra em contato com vocês durante a semana. Gente, obrigada, meus profissionais queridos. Obrigada, Érica, Dr. Robson, Suzana, Chayane. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.